Deixa eu te mostrar uma cena bem comum. Quinta-feira, 8 da noite, o dia foi longo e você precisa resolver o jantar. Aí você abre o freezer, tem coisa ali, mas tá tudo cru. Tem legume que você comprou lá na segunda-feira que já tá no limite. E aquela carne que você ia usar na terça, não usou e já nem sabe mais se pode usar. Nada que vira um jantar em 15 minutos. Já vem aquele pensamento. Só queria uma comida quentinha, gostosa e descansar. Mas aí você já pega o celular para abrir o delivery ou fica procurando na geladeira qualquer coisa para improvisar. Aquele pão, aquela coisa que sobrou, qualquer coisa que resolva. E não é o que você queria, mas é o que deu para fazer. Mas agora imagina o oposto. Você abre o mesmo freezer na mesma quinta-feira caótica e encontra ali o que você precisa para ter o seu jantar em 15 minutos. Comida quentinha, caseira, saudável, gostosa. Não porque você passou o domingo inteiro cozinhando, mas porque parte desse preparo já foi feito antes, em pequenos momentos que você nem percebeu. E é isso que eu vou te mostrar nesse vídeo. Como resolver com praticidade a sua alimentação, sem cozinhar todos os dias e nem sacrificar o seu domingo de folga. Comer mais variado, mais saudável, aquele jantar pronto em 15 minutos. Parar de desperdiçar o que você comprou. Ter aqueles R$ 400 que estão indo pro delivery ou pior, pro lixo no seu bolso todo mês. Sem virar o MasterChef da sua casa e sem depender de motivação para isso continuar funcionando. Porque hoje o que normalmente aparece aí como solução não resolve de verdade, ou não por muito tempo. Se você está aqui, eu sei que você já tentou um desses caminhos. Ou é aquela marmita sem graça que você aguenta alguns dias, mas não consegue nem comer todas as que comprou. Ou a sessão de cozinha no domingo. Era para ser 2 horas, vira 4, fica a louça para lavar e você perde o único dia de descanso da semana. Ou o delivery, que até resolve rápido, mas no fim do mês a fatura do cartão só dá o aplicativo. E não é falta de tentativa, né? Eu sei que você tentou. Você tentou se organizar, tentou se planejar, tentou fazer dar certo. E o problema é que todas essas tentativas partem de uma ideia errada. Que você precisa mais tempo na cozinha, mais tempo se dedicando, precisa ter mais disciplina. E não é nada disso. O que torna a alimentação prática é ter um sistema à prova de dias corridos. Não que só funcione em dias que você tem mais tempo, mais disposição, que o frango já está descongelado. Precisa funcionar quando você está cansada e precisa funcionar também quando a semana desanda sem avisar. É só desse jeito que a gente vai conseguir comer bem todo dia. E não é a teoria, foi o que aconteceu com a Ana. Numa semana ela teve que dar aulas extras à noite e nessas 2 noites ela não conseguiu finalizar o jantar. Mas com atalhos prontos, o filho mais velho conseguiu finalizar esses jantares de uma forma bem rápida. Ela deu a aula e a cozinha se resolveu sem ela. Teve também a Juliana, que antes, como ela disse, era tudo na base do grito. Todo dia uma decisão diferente e uma ida ao mercado. E o vale alimentação acabava numa única compra e sem nenhuma refeição pronta para agilizar a vida. Hoje sobra o dinheiro do vale e sobra tempo para outras coisas que ficavam para trás, que não precisa mais ficar indo todo dia no mercado. E teve também a Daniela, que tinha acabado de se mudar com a cozinha ainda toda bagunçada, sem fogão. Mas naquela noite teve arroz no micro-ondas, estrogonofe numa panela elétrica que ela quase tinha doado porque não tinha utilidade. Resultado, recém-mudados e com um jantar caseiro na mesa. E ela mesma disse, em outros tempos seria delivery na certa. Mas não foi, porque a visão que ela tinha sobre o que fazer com o que tinha nas mãos já era outra. São 3 histórias diferentes, mas tem uma coisa em comum. O que trouxe praticidade para a rotina não foi cozinhar mais, não foi fazer tudo perfeito. Foi ter nas mãos as estratégias certas para fazer a rotina da cozinha fluir sem atropelos. Agora, deixa eu te fazer um convite bem simples. Enquanto eu falo, vê se você se reconhece em alguma dessas situações. Não precisa ser todas, mas se bater uma aí com você, já vale você ficar aqui prestando atenção. Tem dias que você chega à noite exausta, cansada, trabalhou fora, trabalhou em casa, enfim, resolveu 1000 coisas. E ainda tem que resolver o jantar. E resolver na prática é olhar tudo que tem e pensar no que preparar. Ou então, na hora de cozinhar, você abre o freezer e tem coisas lá, mas tá tudo cru. Nada pronto, nada rápido de preparar, enfim, nada que resolva a sua próxima refeição. E aí você cozinha tudo do zero de novo. Ou aquela tentativa constante de se organizar. Faz aquele cardápio semanal que até funciona por alguns dias.
Mas em pouco tempo, a rotina atropela e você volta pro basicão de sempre. Arroz, feijão, aquela carne moída que não decepciona, mas também não impressiona ninguém. E tem uma situação que pesa ainda mais. Ser você a pessoa que carrega todas as decisões das refeições da casa. Todo dia, um não come isso, o outro não gosta daquilo e você no meio tentando equilibrar tudo. Se você se viu em pelo menos uma dessas situações, você não está desorganizada. E sabe por quê? Porque você está tentando com as ferramentas que você tem hoje. E talvez elas até funcionassem um tempo atrás, mas hoje elas não resolvem mais. Tem dedicação, que eu sei, mas não tem um sistema que deixe a sua cozinha prática de verdade. E é exatamente isso que a gente vai resolver aqui. E muitas dessas estratégias não são invenção da minha cabeça. São as mesmas usadas todos os dias nas cozinhas profissionais. E se tem um lugar onde a comida precisa ser econômica, rápida e saborosa, é lá. E eu passei anos dentro dessas cozinhas. Sou formada em gastronomia, tenho um técnico em panificação e confeitaria, fiz uma pós em docência da gastronomia. Já trabalhei em padarias, com eventos, tive minha própria empresa de congelados saudáveis. E quando eu saí da cozinha profissional, levando essas técnicas para as casas das clientes, como personal chef, dando aulas particulares e nas consultorias, foi que a ficha caiu. As técnicas usadas em cozinha profissional são ótimas, mas cada casa tem seu jeitinho. Só falando na estrutura da cozinha, tem casa com muitos utensílios e eletros, tem casa com a cozinha apertada, com pouco espaço, em outras tem freezer grande, e a maioria hoje em dia são cozinhas compactas, com pouco espaço para guardar os mantimentos. Aí eu comecei a montar um passo a passo adaptável para cada rotina, desde o planejamento até o preparo, traduzindo aqueles processos e técnicas da cozinha profissional para nossa realidade caseira. E ao longo de mais de 1000 horas de consultoria, criando cardápios personalizados para as famílias e organizando as rotinas da cozinha, eu entendi uma coisa: cozinha não funciona por inspiração, ela funciona por processos. Quando eu transformei esse método no meu primeiro infoproduto, mais de 200 famílias já conseguiram colocar em prática. E hoje o Cozinha Aliada é a versão refinada disso. O mesmo sistema de organização e preparo de refeições práticas, saborosas e saudáveis, estruturado para você aplicar no seu tempo, na sua rotina. E na prática, o que mais acontece é isso aqui. Quando você quer variar, você fica aqui no celular, no YouTube, no Instagram, vendo um monte de receita. Tem uma pasta cheia dela, se empolga, mas na hora de fazer, a receita pede mais tempo do que você tem, não encaixa naquele dia. Aí você desiste e volta para os preparos que sempre faz. Quando vai às compras, vai focada só no que está faltando em casa. Resolve um item aqui, outro ali, mas não tem a visão do todo. Aí na mesma semana da compra, falta alguma coisa importante bem na hora que você vai cozinhar. Estraga coisa lá no gavetão de frutas e verduras. Tem um monte de coisa em casa, mas nada resolve uma refeição completa. Quando tenta se organizar, até monta lá o cardápio da semana, coloca ali na porta da geladeira. No papel parece ótimo, mas na prática ele não dura nem até quarta-feira. A comida que sobrou de um dia já bagunça o planejamento do próximo e no final da semana é sempre o mesmo festival de sobra na geladeira. Aí você tenta congelar, mas o resultado decepciona, aquela marmita sempre aguada. Aí você já perde a confiança de fazer de novo porque o povo da casa já torceu o nariz, ou você mesma. E ainda vai precisar fazer comida nova nesse dia. Tempo que você perdeu em dobro. Aí chega o momento mais crítico, a hora da refeição. Mas não tem nada decidido, nada encaminhado, nada descongelado, nada que vire um prato gostoso em 15 minutos. E já passou da hora de comer, aí tudo volta para o improviso. Aí você resolve como dá, come o que tem, e não sobra nem tempo, nem energia. Cozinha sem clareza da ordem das coisas. Dá conta de colocar a comida na mesa, mas sujar muito mais louça do que precisava. No final, daquela sensação de que correu uma maratona para ter pouca comida pronta. E no fim, mesmo tentando fazer o seu melhor, a sensação é de estar sempre correndo atrás, sempre enxugando o gelo, sem nunca chegar numa rotina que realmente funcione. E é isso, porque manter a alimentação sem um sistema que te ajude é o jeito mais cansativo que existe, porque tudo depende de você o tempo todo. E dá para comer bem todo dia sem esse peso todo. E começa de um jeito mais simples do que parece. O primeiro passo não é montar cardápio, não é sair comprando muita coisa. É fazer um raio-x da sua rotina, coisa simples mesmo. Olhar o que você gosta de comer, listar os eletros que você tem em casa e principalmente
quais as refeições estão mais improvisadas. E tem um detalhe que muda tudo, o tempo real que você está na cozinha, não o tempo que você acha que está, o tempo real mesmo. Porque a ideia não é ficar mais tempo aqui na cozinha para comer melhor, é fazer a cozinha funcionar dentro da sua realidade. Aí a partir disso você para de pensar no cardápio semanal perfeito e começa a pensar nas bases. 2 ou 3 proteínas na semana, mas escolhidas com estratégia. Uma proteína com molho, tipo uma carne de panela, uma carne moída, que rende vários preparos e fica muito bom congelado. E uma outra proteína que você resolve rápido na cozinha, como um grelhado. E uma terceira proteína que já vem até com acompanhamento, sabe aqueles pratos únicos que facilita muito. Isso já transforma completamente a sua compra, porque você passa a saber o que comprar e para quê. E para de fazer o mercado tomando decisões ali no meio dos corredores. Você já vai para o mercado com uma lista de compras completa, enxuta, estratégica, com quantidades definidas e até sabendo que atalhos prontos você pode comprar lá. Isso vai reduzir muito desperdício, evitar aquelas compras duplicadas lá no armário da despensa e todos os ingredientes vão virar refeições. E agora entra a parte que realmente muda o jogo, o preparo. Mas não aquele preparo cansativo. É saber usar melhor o tempo que você tem de uma maneira bem estratégica, bem otimizada. Todo eletro com timer vira um aliado. Air fryer, panela de arroz, panela de pressão elétrica, o seu forno. Você encaminha o preparo e ele segue sem você. É como cozinhar à distância enquanto você resolve outra coisa. Isso muda completamente a relação do tempo na cozinha. E tem os atalhos bem simples que fazem diferença imediata, como refogado no jeito, que é ter cebola, alho, salsão, alho poró, pimentão, picados no freezer. E você não precisa tirar um dia para fazer isso. Se você tá na cozinha, você aproveita. Tá picando uma cebola? Já pica 2. Congela o que sobrar. E da próxima vez que você cozinhar, você já começa com esse passo à frente, sem tábua, sem faca, sem perder tempo. Outro ótimo atalho de tempo são as técnicas em dupla, onde você combina um preparo que exija mais atenção e o outro que praticamente se faz sozinho. Exemplo, panela de pressão com panela de vapor. Enquanto a carne está na panela de pressão, você faz os vegetais na panela de vapor. Ou forno e frigideira. Enquanto tem um preparo, uma carne no forno, você pode fazer os vegetais salteados na frigideira. Percebeu como é um sistema que vai te fazendo ganhar tempo na cozinha? E quando chega a hora da refeição, não tem mais aquele dilema do que fazer para comer. Em 15 minutos, às vezes menos, às vezes um pouquinho mais, vai ter comida boa, saborosa e saudável à mesa. Porque várias etapas do preparo foram feitas antes, com calma, com antecedência. Você tinha bons atalhos à mão, o seu freezer estava preparado. Você nunca mais vai precisar começar tudo do zero. Até aqui eu te mostrei o máximo que dava nesse tempo, para você já ir percebendo alguns pontos cegos e já fazer pequenos ajustes aí na sua rotina das refeições. Mas a verdade é que quando você aplica isso sozinha, acaba ainda ficando alguma coisa solta. Ou você não sabe nem por onde começar, mesmo tendo bastante informação, ou você não tem clareza do que priorizar e acaba fazendo coisa demais e não sustenta isso no dia a dia. Se você quiser colocar isso em prática e de um jeito guiado, o Cozinha Aliada está aberto agora. E tem uma diferença importante aqui que eu preciso te avisar. Não funciona como um curso tradicional, que você precisa primeiro assistir tudo, ler todos os materiais para só depois colocar em prática. Aqui é o contrário. Você entra e já tem tudo o que precisa para começar, sem excesso de informação. Já consegue aplicar muita coisa nos próximos dias. Escolher bons atalhos no mercado, já consegue otimizar o seu tempo na cozinha com técnicas que vão te trazer muita praticidade. E aí, conforme a sua rotina for pedindo, as aulas e os materiais entram como apoio para te ajudar a ajustar, melhorar e deixar tudo cada vez mais prático. Assim que você entra, eu monto pessoalmente um plano personalizado para os seus primeiros passos dentro do programa. Uma consultoria dessas avulsa, só ela custaria R$200. Aqui já está incluído desde o primeiro dia. E você tem acesso também a planos da semana que você pode usar como base e sair do zero imediatamente. E tem a preferida das alunas,
A Lia, a nossa assistente virtual, que vai fazer a sua lista de compras, variar os seus cardápios, criar planos de preparo super otimizados em segundos. Uma ferramenta personalizada assim custa no mercado R$ 97 a R$ 197 a mensalidade, que você tem acesso à comunidade direto no seu WhatsApp. Você pode tirar dúvidas direto comigo 7 dias por semana e as próprias alunas vão se ajudando muito no dia a dia. E ainda tem os planners de organização que você pode tanto imprimir ou preencher no computador, videoaulas curtas, bem didáticas, direto ao ponto, de planejamento, de prática de cozinha, de congelamento e também aulas ao vivo para você tirar dúvidas comigo. E tem materiais práticos para te ajudar em cada etapa do processo. Modelo de lista de compras, modelo de estoque, fora os e-books de receita com os preparos que mais tiveram sucesso no meu personal chef. Para café da manhã, almoço, lanche, jantar, fora os e-books especiais para sopas, lancheiras, molhos de salada e datas especiais como Natal e Páscoa. E tem um detalhe que vale também entrar nessa conta. Se você para de pedir delivery ou comer fora de 3 a 4 vezes por semana, acaba economizando uns R$ 400 por mês. Em um ano, são R$ 5.000 que deixam de ir para esse aplicativo e ficam com você. O programa custa R$ 497. Ele se paga facilmente no primeiro mês. Mas eu sei, a gente sempre fica com aquela dúvida, será que vai funcionar para mim? E eu quero que você teste para você mesmo ter essa certeza. E eu escolhi um prazo bem confortável para isso, 30 dias. Então você tem um mês para entrar, olhar como tudo funciona, adaptar e testar aí na sua rotina e ver se faz sentido de verdade. E se não fizer, é só pedir o reembolso lá na plataforma. Não tem burocracia nenhuma, o dinheiro volta para você. Enfim, o risco é todo meu. Se você chegou aqui é porque você já testou, já se organizou, já se planejou, já recomeçou algumas vezes isso. A sua rotina do jeito que está hoje não tem um sistema que sustente uma alimentação saudável e saborosa naquelas semanas mais difíceis. E é isso que a gente resolve aqui. Aí fica aquele impasse, você pode estar pensando, mas eu não tenho tempo para parar, para resolver isso agora. Só que o tempo, ele vai passar de qualquer forma. A diferença é que o tempo vai passar com você tentando resolver isso no improviso e todo dia um pouco mais cansada, ou você começa a usar esse tempo para resolver de um jeito que vai te devolvendo energia. Não precisa ser perfeito agora, mas precisa sair de onde você está, desse modo piloto automático na cozinha. Porque deixar para depois, na prática, é escolher ficar exatamente como você está. Agora, se você quer resolver isso de um jeito prático, num caminho já estruturado, é só começar. Clica no botão Garante a sua inscrição e já tem acesso a tudo para começar. Assim que o pagamento é aprovado, você recebe no seu e-mail o acesso a 100% das aulas, a todos os materiais e ao meu suporte. Eu te vejo lá.